Oi, gente, começando mais um episódio aqui de tudo isso que tá acontecendo. Eu tô bem, nesse momento, não sei, um pouco eufórica, um pouco apreensiva, um pouco de tudo. Não sei o que esperar nesse momento, mas vou localizar o que está acontecendo. Bom, hoje é dia 14 de fevereiro, dia dos namorados, Valentine's Day. Aqui na Europa, nos Estados Unidos, no geral, né? No Brasil a gente comemora no junho, mas aqui fora a gente comemora em dia 14 de fevereiro. E o que rolou é o seguinte, agora já são 11 horas da manhã, um pouquinho 11h03, mais precisamente. Essa manhã eu acordei umas 10 para as 7. Vieram trazer o café da manhã. Não dormi bem, mas acordei no meio da noite. Depois demorei a pegar no sono. Mas até que foi uma boa noite de sono. Ontem teve a visita da minha mãe. E depois da visita dela, eu comecei a ter algumas contrações de treinamento novamente. Ou contrações ali de um parto... Como é que se fala? Um parto não ativo ainda. E foi constatado no cardiotopo, né? Que é aquele exame que a gente coloca ali os equipamentos para escutar o coração do bebê e constatar ver se tem alguma contração. E constatou que eu estava com contrações ali a cada 10 a 20 minutos. Uma média de 15 minutos uma contração. Que não é nada demais, né? Só que a gente estava com esperança, então, que aquilo começasse a progredir. Eu fiquei até mais ou menos às 9 e pouco da noite, então umas 3 horas com contrações. As contrações ali não, quase ritmadas, mas não chegou a ritmar e não chegou a progredir. Então, durante a noite eu tive algumas contrações, mas nada com dor, nada bem leve, bem tranquilo. E nessa manhã, então, vieram colocar uma espera aqui, né, que talvez necessite durante o dia de hoje. E finalmente a gente começou o processo indução. Hoje eu estou completando 37 semanas de gestação e a partir de agora ele já não é mais considerado um neném prematuro. Isso quer dizer que a gente já está há 3 semanas e 2 dias com a bolsa rompida e a gente então vai fazer a indução para não adianta agora continuar com a gestação porque tem mais riscos de infecção, né? Cada dia que passa tem mais risco do que ganho, né? A partir de agora das 37 semanas. Então, hoje começou a indução, mais precisamente às 10h15. Eu fui fazer exame, fiz o primeiro exame de toque, foi totalmente desagradável. Eu imaginava que poderia ser desagradável, mas acho que ficou dentro das minhas expectativas. Então não me surpreendi, mas foi muito desagradável. E nesse exame também eles inseriram uma medicação para induzir o parto. Agora eu já tenho quase 1 hora que a gente começou, que a gente induziu. Eu aproveitei e fiz um ensaio fotográfico aqui improvisado antes de mais nada, porque era para fazer esse ensaio no final de janeiro, mas a bolsa estourou alguns dias antes de eu fazer esse ensaio, que eu gostaria de fazer, aquele ensaio distante e tal, junto com o Jean também e tal, mas não deu dessa vez. Daí eu tirei algumas fotinhas para registrar o tamanho da barriga e esse momento antes que as dores começam, porque eu sei que já vão começar. Mas tem uma coisa muito legal que a médica falou, que é o seguinte: ela fez o exame de toque e no exame de toque ela constatou que eu já tô com 2 centímetros de dilatação. Já eu sei que é muito otimista falar, mas já é legal, a gente já fica contente. Então são 2 centímetros de dilatação e o colo já tá bem macio, bem fino, já preparado para ir pro parto, que ia acontecer de qualquer maneira em algum momento aí nos próximos dias. Só que podia demorar ainda mais vários dias, né? Então, pra gente evitar esse risco extra, a gente induz. E ela disse que muito provavelmente, né, devido à preparação do colo, que já tá muito boa e tal, o parto vai ser rápido e muito provavelmente vai acontecer ainda hoje. Então, a ideia aqui é eu ir relatando como é que vai acontecendo o procedimento, como vão acontecendo as coisas, como eu vou me sentindo, até, quem sabe, a gente filme um pouco do parto. A minha ideia é filmar um pouco, registrar algum momento. Se não der pra registrar exatamente o momento ali do momento da expulsão, mas eu vou tentar filmar o máximo que eu conseguir, contando aqui como é que vai acontecendo, pra que eu não esqueça de como vai acontecendo, pra que eu não esqueça depois, né, que senão depois não lembro mais de nada, né, então, são tantos detalhes. Voltei, eu quase esqueci, queria voltar de hora em hora, mas agora são 13h35, 1h35 da tarde, quer dizer que já fazem 3 horas e 20 minutos que a gente
Começou a indução. Eu tô tendo desde as 10h45, mais ou menos. Um pouco antes de eu gravar a primeira parte aqui do vídeo, eu já tava começando a ter algumas contrações. E nessa altura do campeonato elas estão bem ritmadas. Uma duração de 1 minuto mais ou menos. Então o ritmo, a frequência tá vindo entre 3 a 5, uma a cada 3 a 5 minutos. Tá bem rápido, eu acho. Tá doendo um pouco já. A dor que eu tenho é uma dor assim de uma cólica fortinha de menstruação. Eu geralmente tenho períodos bem difíceis assim, com cólicas bem fortes, então tá equivalendo assim. Dá uma sensação de que... Só que a diferença da menstruação é que a gente tem essa cólica que fica ali e fica, né? A gente fica o dia inteiro, nem lembro mais, né? Faz alguns meses. E essa não, ela vem intensa e desce. Dá pra sentir bem, vem... vai aumentando e desce, então eu tenho esses intervalinhos assim para conseguir respirar, o que é muito bom. Então, ela é fortinha, algumas um pouquinho mais fortes, outras um pouquinho mais fracas, mas a frequência ali tá constante e vamos ver. E nesse meio tempo, inclusive, já almocei e também já fiz o cardiotopo novamente e deu para ver bem certinho as contrações ali bem nesse momento ali que tava começando a ritmar. Foi logo depois que eu almocei. Então, eu almocei lá pelas 11h30, meio-dia, e fiz o cardiotopo, terminei faz uma meia hora mais ou menos, e já estava ritmado. Então, pode ser que a médica tenha razão e que seja rápido. Talvez até no final do dia, até a noite cair, a gente já esteja na fase ativa ali, nos 5, 6 centímetros. E se der tudo certo, quem sabe ele nasce ainda hoje, porque faltam 10 horas ainda para poder terminar. Acho que ainda dá tempo. Vamos ver. Pela frequência que tá vindo as contrações, acho que pode ser. Vamos ver. Vamos fazer um bolão aqui. Continua nosso vlog aqui. E eu que tô esquecendo de filmar. Agora já são... Que horas já são, meu bem? 17... 2 para 6. 2 para 6. Tô fazendo o exame aqui de novo para medir o coração dele. Com os equipamentos aqui na barriga. A gente tá pegando algumas contrações. O Jean tá aqui comigo. Ele veio para a visita das 3 horas. Dá um oi, querido. Oi? Não sei se tô te filmando. Tô te filmando. Tá filmando. Visita das 3 horas e às 5 ele deveria ir embora. Então quer dizer que ele tá 1 hora a mais aqui já. A gente pediu pra que ele ficasse porque, né, tá com contração. Daí a proposta foi que isso porque ele não pode ficar nesse momento porque por causa dos protocolos do Covid ainda, né? Tô com contração, né, sempre bastante frequente. Teve uma vez que diminuiu um pouquinho, né? Deu um intervalo de 10 minutos e uma de 9. Mas tô com contrações a cada 2, 3, 4, 5 minutinhos, em média. E agora essa máquina, ela pega também as contrações. Vamos ver agora o que vai acontecer. Se, dependendo da avaliação da médica, eu vou fazer um exame de toque de novo. E dependendo da dilatação, já vai poder ficar aqui, porque logo ele vai nascer. Se não, vai ter que ir embora. Vai ser expulso, né? E daí depois volta, né? Essa é a questão. Daqui a pouco volta, então vamos ver se ele nasce ainda hoje, dia 14 de fevereiro, dia dos namorados, ou nasce dia 15. Eu falei que ele ia nascer no carnaval, né? Ah, falou. Semana de carnaval, né, praticamente. Ou é semana que vem? Dia 21 é que dia? Semana que vem, né? Então tá. Mas na semana aí da folia. Então daqui a pouco eu volto pra dizer como é que tá a situação, se já temos evolução a mais ou não. Se tiver evolução, dependendo do que a parteira pensar, ou achar, ou avaliar, a gente vai daí pra sala de parto. Por enquanto tá aguentável, tranquilo, assim. Tá vindo mais uma. Eu senti. Tá vendo, né? Eu já vi na máquina e eu falo aqui. Então vamos lá, já volto. Bom, a luz não tá das melhores. Mas agora está escurinho já. Tá quase na hora de mimir. Bom, vamos lá. Fazem 45 minutos que o Jean saiu. E a parteira veio dar o veredito, né, do exame que eu tava fazendo. E ela falou que pela experiência dela, estamos ainda no começo, ainda vai demorar algumas horas até ele nascer. Então ela recomendou o Jean ir pra casa e voltar mais tarde. Ela me viu, né, e eu tô tranquila ainda. As dores realmente não estão assim tensas de um jeito desesperador. E ela disse, olhou pra minha cara, não, ela ainda tá sorrindo, então vai demorar mais um tempinho. Então ela recomendou o Jean ir pra casa.
recomendou pra mim tomar uma ducha, descansar, tentar dormir, porque eu vou precisar de forças e estar descansada na hora que a coisa realmente apertar, na hora que for realmente pro nascimento acontecer. Então, o status é esse. Então, eu já tô... Agora já são 8 horas... Já são 7 horas de trabalho de parto, então não estamos com uma dor intensa. O banho foi bom, consegui relaxar, minha pressão baixou um pouquinho. Ainda tô com contrações, cada 5 minutos mais ou menos, mas realmente nada assim que me paralise 100%. Então nisso, tá vindo uma agora. Então, qualquer coisa, eu volto pra falar um pouquinho de novo e dar o status. Então... Hoje já é dia 15 de fevereiro, nosso neném não nasceu no dia dos namorados. Achei que seria bem legal, né? Mas não aconteceu. O método que foi usado ontem não deu certo. Usou várias contrações e tal, mas não evoluiu realmente para o trabalho de parto ativo, como a gente achou que estava acontecendo. Eu tô com no máximo 3 centímetros de dilatação. O colo do útero, claro, já tá bem apagado, mas não temos a dilatação suficiente e não tá evoluindo. Então, o que aconteceu ontem? Passei o dia inteiro, desde as 15 para as 11 até 8 horas da noite, com contrações regulares de 2, 3 até 5 minutos, entre 2 a 5 minutos de intervalo, contrações até grandes de 1 minuto, 1 minuto e meio de duração, algumas levemente doloridas, levemente não, eu diria uma dorzinha moderada, só que como as próprias enfermeiras falaram, eu ainda estava sorrindo, então não dava para considerar. E durante a noite continuou mais um pouquinho, mas no final, quando acordei, já não tinha mais muita coisa. Ou seja, não funcionou o método. Essa manhã eu fiz, então, o exame de toque novamente, no mesmo horário. E o médico disse que realmente não evoluiu. O colo tá bem legal já, pronto para dilatação, mas não teve dilatação. Então hoje a gente começou o método com via oral. Então eu comecei a tomar o comprimido. Eu acho que é ocitocina, não tenho certeza, não cheguei a perguntar. E eu vou tomar a cada 2 horas, então, um comprimido, até o trabalho de parto evoluir. Pelo que eu entendi, são 10 comprimidos, então, inicialmente eu vou tomar a cada 2 horas, depois não sei se vai diminuir para 1 hora, ou vai manter 2 horas até a gente conseguir ter a dilatação suficiente para o nascimento. Então é isso, já fazem 1 hora e pouquinho que eu tomei o primeiro comprimido, faz 10 horas da manhã, 10h15 na verdade, e ao meio-dia eu vou tomar o próximo, mas por enquanto nenhum sinal, nada por enquanto. Então vou aproveitar essa manhã para descansar, para dar uma cochilada agora. Daqui uns 30, 40 minutos eles devem estar servindo o almoço. Eu vou tomar a segunda dose e assim que começar as contrações, diferente do que eu fiz ontem, que eu fiquei na cama com medo da dor aumentar, eu vou tentar caminhar para ajudar também na dilatação e fazer a coisa acontecer, para que eu não precise tomar todos os 10 comprimidos, né? Quanto menos substância no corpo, mais natural a coisa pode acontecer. Então, quando eu tiver novidades, quando eu começar a ter contrações, eu volto aqui para contar. Mas é isso, vamos ver quem sabe nosso menino nasça hoje, dia 15 de fevereiro. Vamos para as atualizações. Agora já tá de noite. Não dá pra ver, né? Porque a janela tá no lado oposto. Tá escuro, mas são 6h10 ainda. Mas é legal que já tá começando a escurecer mais tarde. Antes já tava escurecendo às 4h30, 5 horas. Agora só é 5h30, 6 horas. Então tá bem legal. Bom, vamos às atualizações. Eu nem lembro quando eu apareci por aqui. Acho que foi depois de umas 3 horas depois de tomar a primeira dose. Então, tomei umas 10, uma ao meio-dia, às 2, uma às 4 e agora umas 6 horas. Então, no 5º comprimido, pelo que eu entendi, pelo que eu sei, são 10 comprimidos. Como se fosse, assim, quase 1 por centímetro, né? Eu tava já hoje da manhã com cerca de 3, então devo estar indo pro 4º, talvez. Então, vamos lá. O que aconteceu? Depois do terceiro, então, depois do segundo, quando fizeram 5 horas que eu tomei o primeiro, começaram as contrações. Daí, tive uma contraçãozinha, tive 2, na verdade, bem na hora que chegou a minha visita. Hoje veio a minha cunhada aqui pra me visitar. E daí, a visita é às 3h05. Então, bem pouquinho antes que ela tava subindo já, deu as 2 primeiras contrações e bem nesse momento também me colocaram para fazer o exame, o cardiotopo novamente, o CTG, para verificar se já tem contração e para verificar especialmente por pressão do bebê. E
pegou já. Então no início do exame não tinha contração, porque eu estava ainda espaçada, tinha sentido 2, mas bem leves. E depois durante o exame pegou a mesma frequência de ontem, só que dessa vez tá o dobro da intensidade. Então, tipo, ela tem uma intensidade de 0 a 100 e ontem tava chegando a 40 no topo da onda, né, da contração, e hoje chegou a 90 e pouco. Então, sendo que o máximo é 100, tá dentro. Tá passando um avião agora. Avião não, helicóptero, que é normal, né, no hospital. Além disso, durante o exame começou a vazar bastante água. Desde ontem, o líquido amniótico tá rosado, então quer dizer que tá com um pouco de sangue, que é normal, porque a gente tá tendo, porque tá dilatando, então tá vindo agora. Melhorando. Por mais que na máquina mostre que tá mais forte, eu no momento, né, do exame não tava sentindo tão mais forte do que ontem. Mas eu sinto que agora eu acabei de tomar um banho também, e eu sinto que parece que tá começando a ficar um pouco mais intenso, especialmente na parte das costas, que existe uma diferença bem grande de algumas mais fracas, elas vêm só na frente. E quando ela é mais forte, ela vem da coluna, parece que abraçando o quadril, é bem interessante, na altura da lombar. Então, essas são as atualizações nesse momento. Tá sendo bem interessante. Aí outra coisa é que eu tô sozinha, minha vizinha aqui dessa cama saiu hoje de tarde, minha última vizinha, então agora eu tô sozinha, que é muito bom, né, pra passar por essa parte de dor e tal, a gente acaba respirando mais fundo, gemendo um pouco e incomoda, né? Eu tenho essa percepção quando a gente ouve alguém gemendo ao nosso lado, incomoda, né? Então, fico contente que eu tô sozinha aqui. O Jean, minha cunhada e a minha mãe estavam aqui hoje de tarde. Só a minha cunhada podia entrar, só uma pessoa por visita, por vez, né? Por dia. Elas foram junto com o Jean lá no shopping, dar uma voltinha agora de tarde. E daqui a pouco devem estar indo pra casa. E eu vou ficar aqui aguardando, esperando ver se as contrações aumentam. A frequência tá interessante, 3, 4, 5 minutinhos. Então 2 a cada 10 minutos, o que é interessante. Mas ainda não tá a ponto de eu ficar assim, não sei. Como disseram as enfermeiras ontem, a parteira, eu ainda tava sorrindo e por enquanto eu ainda consigo sorrir. Quer dizer que ainda falta um pouquinho. Outra coisa interessante é que é o seguinte, o remédio que eu tô tomando é Vioral e é um medicamento que ele, na maioria dos casos, consegue provocar o parto dentro de 24 horas. Então, nesse momento, especificamente, eu já estou há 8 horas, exatamente 8 horas já, desde a primeira dose. Então, quer dizer que faltam mais 16 horas. Dentro de 16 horas, probabilisticamente, o parto deve acontecer. Então, isso quer dizer, uma madrugada bastante agitada. Então, o que eu vou fazer agora? Vou tentar dormir, descansar o máximo possível, porque eu sei que a maratona vai começar daqui a pouco. Eu acho que antes eu vou caminhar um pouquinho aqui dentro do quarto. Daí eu vou descansar. E daí nos intervalos do comprimido, eu dou uma caminhada, descanso, dou uma caminhada, descanso. Acho que é uma boa estratégia, né? A gente também não quer que pare, como já aconteceu tantas vezes durante todos esses dias aqui. Naturalmente, a subia, vinha as contrações, ficava algumas horas, parava. Ontem eu fiquei 10 horas com contrações regulares, não com a dor muito intensa, mas regulares. E passou. Não quero que aconteça de novo. Então, vamos lá. Bom, acabei de tomar o penúltimo comprimido. Então foram 7, se eu não me engano. Das 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, serão 7, então. Esse foi o sexto. Já são 12 horas, então. 10, 12... Então já são agora 10 horas que eu tomei o primeiro comprimido. E parece que as contrações estão começando a ficar
mais intensas, mais ou menos a mesma frequência, mas mais intensas. Que é muito bom, tomara que progrida e continue até acontecer o parto. Mas por enquanto tá assim, aguentável, digamos assim. Tá meio trancando, assim, já me deixando travada na hora da dor, na hora da contração, mas ainda dá pra raciocinar, digamos assim. Basicamente isso. Bom, acho que tá vindo outra. Eu tomo o último comprimido e eu volto aqui pra contar como é que tá. E 1 hora depois disso, as dores estavam muito intensas, já com uma frequência, uma contração a cada 1 a 2 minutos e com contrações com intervalos de duração de 40 minutos a 1 minuto e meio. Com esses dados, a gente vê que já aparece um trabalho de parto ativo. Então eu liguei pro Jean, conversei com ele e mais 1 hora eu pedi para fazer um exame de toque. No exame de toque foi constatado que eu tinha 1 centímetro de dilatação. Então, diferente do que tinham me falado antes, durante o dia, que na primeira tentativa de indução que o colo do útero já estava amolecido, já tinha 2 centímetros de dilatação, essa parteira que fez o exame de toque disse que ainda estava muito rígido o colo do útero e ainda tinha só 1 centímetro de dilatação. Então não sei exatamente em quem confiar bem, mas isso. Então ela falou, não se preocupe, vai demorar muito tempo ainda. E daí eu voltei pro quarto e fiquei a madrugada inteira com o Jean conversando, aguentando aquelas contrações de 1 em 1 minuto. No intervalo de cada contração eu pegava no sono, de tão cansada que eu já estava, né, que eu estava desde as 3 horas da tarde com dores e na verdade 2 dias já com um trabalho de parto ali que não evolui. E foi assim até 7 horas da manhã, quando veio a parteira para fazer o cardiotopo, para escutar o coração do bebê e ver a frequência das contrações. Ela viu que eu tava com muita dor e ela ofereceu então para mim descer para a sala de parto para receber medicação, um analgésico e tal, já que eu optei por não receber a anestesia. Mas essa parte ainda vai durar mais algumas horas. E para que esse vídeo não fique tão longo, então eu vou deixar essa parte onde a gente acabou não conseguindo filmar quase nada. Só o finalzinho ali, quando ele já tinha nascido, o Jean conseguiu fazer um vídeo e também algumas fotos. Daí eu coloco num próximo vídeo, porque são muitos detalhes que aconteceram. Foi um parto, realmente uma novela, né? Tudo isso. Então, não deixe de assistir os 2 primeiros vídeos dessa saga, né? Da minha internação e tal lá, com a bolsa rompida. E depois, próximo, né, pra ver como é que foi, como é que desenrolou, como é que eu me senti, como é que foi o cuidado lá na maternidade, né, quais foram os procedimentos que eles fizeram para que o parto acontecesse, tá bom? Então é isso, um beijo, obrigada por participar, por assistir até aqui. Comenta aqui embaixo se você quer saber mais detalhes sobre o parto, eu faço um vídeo só sobre isso. E a gente se vê no próximo vídeo então. Tchau!